Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Eu sou o professor Rafael Barbosa, o seu professor de Química aqui nessa plataforma. Então antes de começar a falar sobre o assunto de hoje, não esquece de descer o player aqui embaixo, clicar no botãozinho de se inscrever e se você já for inscrito e ainda não ativou o sininho para receber todas as notificações, clica aqui no sininho que você vai receber todas as notificações sobre os nossos vídeos. Então depois da vinheta vamos falar aí sobre tabela periódica, vamos nessa. Bom, galera, quando a gente fala de tabela periódica, a primeira coisa que a gente precisa entender é que existe um cara que começou a falar muito bem sobre a organização dos elementos, tá? Então, o pai da tabela periódica é o russo Dmitry Mendeleev. Então, ele começou a organizar os elementos por ordem crescente de massa atômica, né? Então, ele utilizava essa característica, né, de ordem crescente de massa atômica. E essa massa atômica, por sua vez, foi durante muito tempo a ordem ideal para colocar os elementos disponíveis em uma tabela. Ele também fez previsões sobre propriedades de elementos desconhecidos e o exemplo que eu trago para vocês é o próprio germânio, tá? Ele fez previsões super assertivas sobre o germânio e ele é considerado o criador da tabela periódica, né? Se a gente analisar aí, ó, veja como é que Mendeleev conseguiu organizar bem os elementos químicos que eram disponíveis, que existiam, né, na época. Então ele organizou essa tabela em linhas verticais, né, e linhas horizontais. Essas linhas verticais elas somavam 8 grupos, né, na época não eram famílias, né, e você tinha aí 12 linhas horizontais. E nessas 12 linhas horizontais você ia organizando os elementos. Alguns elementos que ele previa propriedade ele deixava como incógnita, né, ou seja, como uma descoberta a se fazer. Obviamente, a limitação do seu tempo com certeza foi um fator determinante para que isso pudesse acontecer, né? Ele não conseguisse identificar todos esses elementos, mas Mendeleev fez uma contribuição imensa para a tabela periódica da forma que nós a conhecemos hoje, tá bom? Então aqui, ó, e depois disso, ele começou a fazer previsões de propriedades de elementos desconhecidos, como por exemplo, previsões sobre o alumínio, previsões sobre o galho. E aí, o que é que ele fez? A partir disso, ele começou a criar alguns padrões que podiam ser exemplificados, né? Exemplificados que puderam ser evidenciados posteriormente, quando a gente percebeu, quando nós tínhamos mais aporte científico para conseguir descobrir realmente se Mendeleev tinha razão. Então, ele fez algumas previsões, como por exemplo, massa atômica do alumínio seria 68 unidades atômicas, e olha as previsões que foram confirmadas, tá? Então veja que nós tínhamos realmente um baixo ponto de ebulição, aliás, de fusão, nós tínhamos uma densidade de aproximadamente 5,9 gramas por centímetros cúbicos e uma massa atômica de 68 unidades de massa atômica. Então, muito próximo um do outro, né? Então, Mendeleev realmente conseguiu prever até mesmo a caracterização de alguns elementos químicos, tá? Logo em seguida veio Moseley. Moseley, ele começou a organizar os elementos a partir da ordem crescente de números atômicos. Moseley começou a perceber que os elementos químicos tinham em comum uma partícula chamada de prótons, tá? Então, ele usava raio-x para determinação desses números atômicos e ele resolveu algumas inconsistências que a tabela de Mendeleev trazia, tá? Então ele organizou essa tabela aí de maneira que nós tivéssemos agora não só 8 grupos, mas 9 grupos, né? Porque nós conseguimos agora acoplar elementos químicos que outrora nós não conseguimos. E a partir daí nós começamos a organizar a tabela periódica de uma maneira diferente. Nós chegamos à tabela periódica atual, tá? Então na tabela periódica atual, galera, nós temos duas considerações. Existem as linhas verticais e existem as linhas horizontais. As linhas verticais, elas são chamadas de famílias ou grupos. As linhas horizontais, elas são chamadas de períodos. Existem exatamente 7 períodos, né? 7 linhas horizontais. E você agrupa os elementos com o mesmo número de níveis energéticos. Para quem não lembra, quem está assistindo a aula e não lembra o que são níveis energéticos nada mais são do que as camadas. Então, a gente vai agrupar os elementos de acordo com as suas camadas eletrônicas. Então, nas linhas horizontais, nós temos todos os elementos ali presentes que têm automaticamente o mesmo número de camadas. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo, como é o caso do cálcio. Então, se a gente fizer a distribuição eletrônica do cálcio, nós vamos perceber que o cálcio ele tem justamente 4 camadas, né? Ó, primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada.
Se nós formos para a tabela periódica, a gente vai perceber que o cálcio ele vai se encontrar justamente na quarta linha. Vamos agora olhar para o astato, tá? Se a gente fizer a distribuição eletrônica do astato, a gente vai perceber que o astato ele também tem 4 camadas na tabela periódica. Então, portanto, se nós formos observar tanto o astato quanto o cálcio, ambos vão se encontrar na quarta linha horizontal da tabela periódica. Então, observando aqui a nossa tabela, se liga só. Primeiro período, a gente tem hidrogênio e hélio. Segundo período, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. E assim nós vamos seguindo sucessivamente, tá? Quando a gente chega lá no quarto período, a gente vai perceber que nesse quarto período a gente tem justamente quem? Nós temos o cálcio aqui, ó. O cálcio aqui e o astato aqui. Significa dizer que ambos têm a mesma quantidade de camadas, tá? O mesmo número de camadas. E por aí nós vamos seguindo. Nós temos a quinta camada, depois a sexta camada, logo em seguida a sétima camada. Vocês podem perceber que eu coloquei aqui para vocês, ó, que nós temos duas, não inconsistências, mas duas observações. Olha só. Aqui embaixo nós temos no sexto e no sétimo período o intervalo entre dois elementos, tá? Por que esse intervalo existe entre o elemento 57 até o 71? Porque aqui são duas séries chamadas de latanídeos e actinídeos. Eles foram retirados, assim por dizer, na tabela periódica. Por que, tio Rafas? Simplesmente pelo fato de que a tabela periódica ficaria muito grande. Então, para evitar que essa tabela ficasse gigantesca demais, no sexto e no sétimo período, e obviamente desproporcional, eles foram alocados de forma que eles ficassem em duas linhazinhas separadas na tabela periódica. Então, tanto a série dos latanídeos quanto dos actinídeos, ambos pertencem ao sexto e ao sétimo período, respectivamente. Coloquei aí para vocês o cálcio e o astato, que foi o exemplo que nós utilizamos no slide anterior. Já as famílias, elas correspondem a 18 linhas verticais na tabela periódica, e lá a gente agrupa os elementos com propriedades semelhantes. Por exemplo, todos os elementos da família 1A reagem com água produzindo H2 e calor. Eles têm propriedades semelhantes. Todo elemento da família 2 ou 2A apresenta 2 elétrons na camada de valência. Para quem não lembra o que é camada de valência nada mais é do que a última camada, perfeito? Última camada, ok? Então, quando a gente olha a tabela periódica, a gente percebe que linhas verticais nós vamos ter aí 18 grupos, né? 18 grupos ou 18 famílias. E esses grupos, eles vão tendo características semelhantes entre seus elementos, tá? Nós vamos ver em uma aula posteriormente que nós teremos justamente o nome dessas famílias, nós vamos ver como é que essas famílias se organizam e como é que a gente pode utilizar, quais ferramentas nós podemos fazer para que a gente possa investigar, obviamente, todos os elementos, né? As características dessa tabela periódica. Então, nós temos as séries dos actinídeos e dos latanídeos, e aí nós temos nomes usuais para algumas famílias na tabela periódica. Por exemplo, o grupo 1, ou família 1, eles são chamados de metais alcalinos. A única exceção é o hidrogênio, tá? O hidrogênio está na família 1A, mas ele não pertence a essa família porque ele não tem essas características, tá certo? A família 2A é uma família que vai ter o nome de metais alcalinos terrosos, tá? Então, a família 2A é aquela que vai ter os metais alcalinos terrosos. Daí, nós vamos pular lá para a família 13, né? Ou para o grupo 13. Quando a gente chega no grupo 13, a gente vai ver que nós temos, nessa ocasião, a família do boro. Então, a gente tem a família do boro. Logo em seguida, nós temos também a família do carbono, que é a família 14, certo? E logo depois, nós temos a família do nitrogênio. Então, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio. E aí, na família 6A, ou grupo 16, nós temos a família do oxigênio, tá certo? Oxigênio. Na família 17, nós temos os halogênios, né? Aqui na do oxigênio, a gente também pode chamar de calcogênios, beleza? Calcogênios. E aqui na família 17, nós temos os halogênios. E na família 18, nós vamos ter aí os gases nobres, perfeito? Gases nobres. Esses nomes, pessoal, que a gente usa para as famílias, eles são nomes usuais, que muitas vezes aparecem nas provas de vocês, na disciplina que vocês estão pagando aí na faculdade. E é muito importante a gente saber o nome dessas famílias para que a gente não se perca, tá? A gente não se perca na hora que esses nomes forem utilizados. Então, metais alcalinos, alcalinos terrosos, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênios, halogênios e gases nobres. Perfeito? Então, aí são as principais famílias que existem
na tabela periódica. Tudo bem? Bom, gente, essa foi a nossa primeira aula aí de uma série de vídeos sobre tabela periódica. Na próxima aula nós vamos utilizar o conceito de como encontrar os elementos na tabela periódica e eu espero você em um próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar com seu coleguinha. Então, tamo junto, um beijo e um queijo, até a próxima.